Conversamos agora com a Alexandra Montgomery, que é diretora de programas da Anistia Internacional do Brasil. Olá, doutora Alexandra Montgomery, prazer falar contigo. Olá, boa noite, tudo bom, Cosmo? Tudo tranquilo. Doutora Alexandra Montgomery, como eu falei no início da minha introdução, a gente vai repercutir esses desdobramentos. E a minha pergunta para a senhora é como é que a Anistia Internacional aqui no Brasil está lidando com tudo isso? Como é que vocês estão acompanhando toda essa ação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e aí que resultou na morte de 28 pessoas, incluindo aí um policial civil? Mas o que chamou a atenção, doutora Alexandra Montgomery, é o relato das famílias dessas vítimas, a dor dessas mães e os vídeos que foram viralizados a semana inteira, né, das famílias alegando aí excesso de força, remoção de corpos dos locais da ação onde essas vítimas foram mortas, enfim, como que a Anistia está acompanhando tudo isso? Olha, Cosme, a gente tem acompanhado desde o início, né? Foram momentos de muita tristeza, de muito desespero dessas famílias, né? A Anistia Internacional Brasil tem acompanhado desde o início, desde o momento das mortes e da chacina, tem recebido informações, vídeos, denúncias sobre as violações de direitos humanos cometidas há uma semana atrás, né, no dia 6, durante a chacina do Jacarezinho. A gente tem recebido e acompanhado com muita preocupação essas notícias, tem feito denúncias e solicitado que as investigações sejam realizadas da melhor maneira, né, de uma maneira seguindo os parâmetros internacionais, de acordo com o que tem sido estabelecido já desde os precedentes anteriores, né, no caso da chacina da favela Nova Brasília, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que determina que as investigações precisam ser feitas de maneira imparcial, né, de maneira autônoma, por uma autoridade independente daquela autoridade que participou da chacina, né. Então, nós temos observado com bastante preocupação, e tem sido momentos de muito terror, de muito desespero, de muita tristeza, né? Desde corpos que demoraram para chegar no IML, as famílias não conseguiam identificar e contar seus mortos, foram cenas horríveis, né? De sangue, de desfazimento de cena do crime, muito sofrimento que aquela comunidade tem passado, né? Que a gente tem acompanhado aí em primeira mão. Doutora, as primeiras investigações mostram disparos nas costas, no rosto, que são situações que negam a narrativa de confronto que o Estado sempre insiste em continuar fazendo em situações que já são corriqueiras, infelizmente, não apenas em favelas do Rio, como em outras favelas de grandes cidades. É a história do inimigo a ser combatido. Como que a senhora avalia, a Anistia Internacional avalia essa ideia dentro da política de segurança pública? A política de segurança pública no Brasil, Maria Tereza, tem sido uma política que ressalta essa ideia do inimigo interno. Quando no Brasil se fala em inimigo interno, em combate, em guerra às drogas, em combate à violência e ao tráfico de drogas, sempre se faz esse combate a partir do confronto, desconsiderando que nesses territórios, né, que são territórios habitados por sua maioria de pessoas negras, pobres, né, são territórios em que, de uma certa forma, acaba sendo permitido, ou seja, sendo aceitável que determinados corpos sofram a violência dessa forma, porque não é a mesma forma que a polícia age quando age em outros territórios do país, né? Em territórios não negros, em territórios não pobres. Então, a forma de atuação da polícia, ela é muito mais agressiva, ela é muito mais excessiva e ela não segue os parâmetros sobre o uso da força de maneira nenhuma nesses territórios de favelas e periferias, né? A gente vê hoje, né, essa semana, fazem 15 anos dos crimes de maio, né, do maior chacina da história de São Paulo, por exemplo, em que morreram 564 pessoas, né? A lógica é a mesma, é a lógica do extermínio. E essa lógica, ela tem perpetuado no Brasil. Foi assim
em Vigário Geral, em 1993, foi assim na Nova Brasília em 94 e 95, tem sido assim em todas as operações e incursões da polícia. Não é à toa, né, que se determina que se cria uma redução da letalidade. Não é à toa que se determina que a Suprema Corte do país suspende as operações durante o período, porque sabe que quando a força pública, né, quando a polícia entra e faz incursão em determinados territórios, essa incursão ela é feita de uma maneira muito que afeta, né, e que viola os direitos humanos, que se transforma em relações de direitos humanos. Quando a gente fala dos laudos, quando a gente fala da forma como esses corpos são encontrados, de onde vêm essas perfurações e como são feitas essas perfurações a bala nessas pessoas, né, é necessário primeiro esperar a conclusão da perícia, né? As perícias têm sido feitas de uma maneira paulatina, né? Porque não é possível fazer todas as perícias ao mesmo tempo, mas é visível que quando os laudos de atendimento, nesse caso, as necrópsias ainda não saíram, mas os boletins de atendimento médico já demonstram, né, pelo que ficou evidenciado e foi noticiado pela imprensa, já demonstram características de perfurações que atingiram partes vitais dos corpos, né? Então, é preciso fazer uma análise aprofundada, não só das fotografias, nem dos vídeos, nem só das fotografias e dos vídeos, mas também das provas periciais, da perícia de local, da perícia dos corpos, da necrópsia, dos laudos de autópsia, poder determinar se houve ou não houve execuções sumárias, mas os padrões, ou execuções extrajudiciais, mas os padrões que têm se perpetuado nas chacinas do país e os padrões e os níveis de impunidade são grandíssimos. Agora, doutor Alexandre, o que chama a atenção também é que logo após o término da ação trágica que resultou aí na morte de 28 pessoas, lá na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, os responsáveis da Polícia Civil foram a público da coletiva de imprensa e afirmaram que era uma operação que já estava sendo planejada. Mas como entender um planejamento desse que resulta em 28 mortos? E mais, lembrando que no próprio Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez uma apreensão de mais de 100 fuzis em um condomínio de luxo e não foi disparado uma bala sequer. Então, a gente percebe que são dois pesos e duas medidas, né? Na favela você entra com armamento pesado e aí as mortes são, enfim, na sua maioria de gente preta, né, da comunidade, e do outro lado da cidade, na parte nobre, enfim, é outro tratamento, né? Como é que a Anistia Internacional Brasil encara tudo isso, vê essa situação? A Anistia tem uma política, né, e faz uma análise de que a polícia precisa seguir os procedimentos e as regras. Existe regra, não só nesse país como no mundo. As pessoas, a polícia, elas precisam atuar de uma maneira coerente, né? Coerente com o quê? Com os padrões internacionais do uso da força, do uso progressivo da força. As operações policiais precisam ser realizadas com inteligência. Inteligência, nesse caso, significa uma análise e um estudo daquele território, o peso e a análise do peso, do benefício e dos resultados possíveis de uma operação ostensiva. A polícia age de maneira diferente, isso é fático, de maneira diferente em territórios distintos da cidade, né? A gente tem sido afirmado por nós, inclusive por várias outras organizações de direitos humanos e movimentos sociais, que existe uma seletividade no processo penal, existe uma seletividade na forma de atuação da polícia em determinados lugares, né, em determinados locais, e existe mais ou menos inteligência visível para a população a partir dos resultados dessas incursões. Então, quando você faz uma incursão num condomínio de luxo e você consegue
uma quantidade grande de armamento sem disparar um tiro, e você, por outro lado, faz uma operação e recupera um número muito menor de armamento também, com um número de fatalidades muito maior, de o que eles chamam de causar, né, de efeito colateral, né, de dano colateral dentro das favelas, você demonstra que não existe uma inteligência, né? Ou é muito difícil se observar em que medida essa inteligência ela se deflagra. Agora, é muito difícil fazer uma análise tanto da parte das organizações da sociedade civil como de distintas autoridades de como a polícia atua, se a gente não tem acesso, se não existe transparência e accountability dos protocolos de uso da força da polícia, que são e têm sido mantidos de maneira sigilosa há muito tempo. E a justificativa que a própria polícia deu para o Supremo Tribunal Federal, para a mais alta corte do país, quando questionado sobre esses procedimentos, né, sobre esses protocolos, foi que existia risco tático. Agora, a polícia em distintos países do mundo trata com transparência e facilita a compreensão desses protocolos. Porque, assim, quando a polícia te aborda, você, enquanto cidadão, precisa saber o que fazer, como agir, como não agir, para você não tomar um tiro. A gente vê e a gente percebe, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, situações como a do George Floyd. Aquilo esse tipo de violência policial, como foi com a senhora em Parelheiros, em São Paulo. Não existe um protocolo que determine que um policial pise no pescoço de uma senhora ou sufoque alguém até a morte. Isso não é parte do protocolo. Então, se o cidadão não sabe qual é o protocolo, ele não consegue compreender onde termina a ação policial e começa o abuso. É por isso que é importante ter transparência nesses protocolos. Muito bom. Doutora, eu quero agora entrar um pouco no debate da guerra às drogas, que é comumente usada como justificativa para operações policiais, que são, na verdade, chacinas, como as que a gente viu no Jacarezinho. O quanto, na sua leitura, essa guerra às drogas é falaciosa e, pior, contribui para essa alta letalidade do Estado? Veja, uma guerra, né, assim, até para as guerras, elas seguem regras internacionais também, né? Existem as convenções de Genebra que determinam o que é o direito internacional humanitário, ou seja, a lei que é trabalhada no tempo de guerra. Quando a gente diz guerra às drogas, a gente está falando de uma guerra, uma suposta guerra a algo etéreo, né? Você não tem uma outra força. Não é um país, não é uma insurgência. Você está declarando uma guerra a algo, a uma coisa, né? Então, a lógica da guerra às drogas, ela fundamenta a política do confronto. Ela fundamenta a política do inimigo interno, de que você precisa eliminar o mal da droga. Agora, veja, a polícia entra num território, 28 corpos saem desse território, inclusive o corpo de um policial. E o tráfico de drogas segue existindo. Não existe possibilidade de ganhar uma guerra às drogas, percebe? De toda forma, ainda assim, quando a gente fala de guerra, né, o oponente, quando tenta se render, tem que ser dado a ele a oportunidade de se render. Você, durante uma guerra entre forças inimigas, a gente diz um conflito internacional ou um conflito interno, alguns lugares são proibidos de serem utilizados como base dentro de qualquer um dos lados do conflito. Escolas, hospitais, o que a gente vê no Brasil foge completamente, inclusive as regras que se aplicariam a uma guerra se ela existisse. Então, não há que se falar em guerra às drogas. O que existe é uma política de extermínio, né? É uma política que elimina pessoas e elimina corpos com a justificativa de levar segurança.
Agora, doutora, esta ação e aí culminou na morte de 28 pessoas na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, foi notícia no mundo inteiro. E mais uma vez, da forma desastrosa como a polícia se comportou. Alguns veículos internacionais, inclusive, afirmam que se tratava de uma ação de limpeza étnica. Em se tratando de tudo isso, é possível denunciar essas ações nos tribunais internacionais? Queria que você trouxesse para a gente essa perspectiva. Olha, toda e qualquer violação de direitos humanos, ela pode ser levada e litigada, né? Ela pode ser judicializada no sistema internacional. Existem distintos sistemas internacionais de direitos humanos, né? A gente tem os que todo mundo conhece, que é as Nações Unidas, tem o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é da região das Américas, e existe o Tribunal Penal Internacional. Todos esses casos de graves violações de direitos humanos, eles são levados a esses sistemas quando se entende que há uma violação de um tratado internacional. Quando o Estado deixa de garantir direitos aos seus cidadãos e quando quem comete as violações é agente do Estado. Então, esses casos podem ser judicializados nos sistemas internacionais, mas esses casos precisam ser ou poderão somente ser judicializados no sistema internacional quando se esgotarem os recursos internos dentro de um país, né? Existe, dentro das regras de acessar os mecanismos internacionais, está que o Estado, o país, tem a oportunidade de realizar a justiça, né? Então, para que o Estado do Brasil vai ter a oportunidade de garantir justiça às famílias das vítimas. Caso não consiga garantir, aí pode ser responsabilizado nos sistemas internacionais de direitos humanos, tanto seja o sistema regional, o sistema universal e o Tribunal Penal Internacional, que lida com crimes contra a humanidade e genocídio. Doutora, ainda sobre isso, sobre justiça, a cineasta Natasha Neri fez um excelente documentário chamado Auto de Resistência, que mostra essa letalidade policial como prática de segurança pública e as mães dessas vítimas tentando buscar uma reparação na justiça e nem sempre conseguindo. O quanto a impunidade, na sua leitura, atrapalha tentativas da gente modificar esse estado de coisas? A impunidade, ela é, nesse país, histórica e estruturante. E a luta, né, das mães, dos familiares das vítimas de violência, porque veja, o Estado, quando atravessa a vida de uma família, né, quando existe uma violação de direitos humanos dessa magnitude na vida das pessoas, não resta outra alternativa a quem sobrevive a isso a buscar a justiça. Você transforma a sua vida inteira numa luta por justiça, né? Então, quando quando os familiares das vítimas buscam qualquer tipo de justiça, né, e buscam e lutam incansavelmente por décadas para conseguir garantir, para conseguir receber justiça, para conseguir ver condenadas aquelas pessoas que causaram um dano tão grande, que violentaram de uma maneira tão brutal, não somente aquela família, como todo um entorno, como uma comunidade como um todo. A gente vê, e a gente sabe, né, na Anistia Internacional, e como em várias organizações de direitos humanos, que os índices de impunidade dos crimes praticados pela polícia são altíssimos. Dos inquéritos policiais que investigam essas chacinas e essas mortes, 98% desses inquéritos são arquivados. Então, a impunidade, ela faz com que as violações se perpetuem, porque os agentes podem agir com a certeza de que não serão responsabilizados. E aí, quando você sabe que você não vai ser responsabilizado, você não tem incentivo para alteração de prática.
E você, enquanto Estado, não consegue criar medidas de não repetição, ou medidas que garantam que fatos como esse não se repitam mais, né? Que outras vidas sejam violentadas e ceifadas de maneira tão brutal. Então, é fundamental que se implementem medidas que garantam a responsabilização, o processamento, né? As pessoas que cometem esses crimes precisam ser identificadas, porque isso é um grande problema. Muitas vezes você não consegue identificar ou individualizar a conduta de quem fez, de quem cometeu um crime desse. Você não sabe qual foi o policial que atirou. Você não consegue fazer nem reconstituição direito. Então, você precisa ter a identificação dos responsáveis. Esses responsáveis precisam ser processados, julgados, condenados e sancionados. Senão, a impunidade, quem comete a ação e quem manda ou permite que essa ação seja cometida, ou seja, os graus de comando também precisam ser realizados por essas violações, porque no final das contas, se a gente não tem nenhum tipo de responsabilização por aquelas ações, elas seguem sendo praticamente promovidas dentro de uma cultura institucional violenta. Bom, é isso. Com isso, quero agradecer demais a participação de Alexandra Montgomery, diretora de programas da Anistia Internacional Brasil. Alexandra, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conosco, prazer em conhecê-la e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Maria Tereza, um abraço, até mais. Até mais. Abraço.